papo agora é a reforma tributária, que é inevitável. Ela está na área e ela vai chegar. Por isso que eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan News o advogado tributarista, o Felipe Cholante, para bater um papo com a gente hoje também por aqui. Tudo bem, Felipe? Ótimo dia. Tudo bom, Marcelo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. É um tema que às vezes o pessoal acha chato, mas que ao final do dia atinge todos nós. Então acho que esse é um ponto importante. Às vezes precisa ser dito, o chato também precisa ser dito, até porque, Felipe, a reforma tributária ela é inevitável, né? A partir do ano que vem as pessoas vão sentir o efeito prático no dia a dia, né? Exatamente, Marcelo, exatamente. Nós tivemos essa reforma tributária sobre o consumo, né? Que é um aspecto, uma parte considerável da tributação brasileira. E essa reforma começa lá em 2023 e em 2026 nós já começamos a ter alguns impactos. 27 já começamos a ter um impacto mais efetivo com a extinção de 2 tributos federais, o PIS e a COFINS, e começamos já a ter o CBS. E se falando efetivamente de uma reforma, não quer dizer que ela foi para melhor, né? Talvez a iniciativa, a ideia era algo que precisava ser feito no Brasil, em termos de reformar a questão dos tributos, mas agora o efeito prático, isso vai ser bom, vai ser ruim, vai depender do público, e aí? O que acontece, né, Marcelo? A reforma ela vem para atacar alguns aspectos principais, né? Que é a complexidade, né? Então ela pretende deixar mais simples, né? E ser mais justa, vamos dizer assim. Mas o fato é que a tributação ela nunca vai ser extremamente simples. Ela sempre vai ter um grau de complexidade. E o que a gente precisa é ter condições de operacionalizar. Hoje nós temos muitas declarações diferentes, muitas horas que o financeiro e a contabilidade demandam para cumprir essas obrigações, e essa reforma tributária ela vem para isso, e ela vem também para trazer mais clareza da nossa carga tributária. Agora, tudo depende das nossas condições de colocar em prática o que está na legislação, né? A gente ainda está dependendo de algumas regulamentações, e isso vai ser imprescindível para a gente ver a efetividade, né, dessa simplificação ser operacionalizada, vamos dizer assim, né? Efetivamente começar para que se tenha a real dimensão de como a coisa vai acontecer, né? Exatamente. Acho que é mais ou menos. Exatamente. Em linhas gerais, o que você pode, vamos ir por categorias, o que você pode dizer para a população, para o trabalhador, para o assalariado, o impacto no dia a dia, nos preços ou na quantidade que se paga de imposto, em primeiro lugar, para o assalariado, digamos, para a base da nossa pirâmide aí da economia. O que a gente pode dizer? O objetivo dessa reforma, ele tendencialmente, o que nós vamos ver aqui é uma redução na carga tributária da cadeia industrial e possivelmente na cadeia de comércio, e há uma tendência de um aumento, né, ou seja, de uma inflação no preço dos serviços, né? Existem alguns instrumentos jurídicos, como o cashback, que ele busca desonerar, né, aquele indivíduo, aquele contribuinte de baixa renda, aquela família de baixa renda, né? Mas, independente disso, a gente tende a sentir essa redução na parte de produtos e mercadorias e um aumento na carga tributária sobre os serviços. O que acontece, na verdade? Como nós temos um primeiro gatilho, né, em 2027, né, e a partir daí, 2029, a gente começa com a parte estadual e municipal até 2033, para efetivamente, é possível que a gente não tenha uma clareza em razão desse período temporal de transição sobre esse impacto, né? É importante dizer que é uma fase de transição, né? Exatamente. Até que ela seja aplicada totalmente. Isso em 2033? 2033 a gente efetiva. Está concluído. Né? Então a gente tem uma parcela federal, que ela já vai ser totalmente extinta, né? O PIS e a COFINS, que todas as empresas pagam, né? Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. E vamos substituir pela CBS, uma contribuição, né? Já em 2027 isso acontece plenamente. Agora, lá em 2029, nós vamos começar essa transição de algo que é mais impactante, mais complexo, que é a parcela do ISS e do ICMS, que nós vamos começar a extingui-los e jogar tudo para um imposto
né, que a gente chama de subnacional, né, que ele vai ser gerido por um órgão que agora, recentemente, essa semana, nós tivemos a legislação que institui esse órgão. É um órgão que vai ser muito importante, ele vai fazer toda a gestão, né, do que seria a arrecadação de ISS e ICMS no Brasil. Então, é um órgão que vai ter muito poder, digamos assim, né? A gente precisa olhar com olhos bastante cuidadosos para a estruturação e para como este órgão ele vai atuar, né? Sim, sim. Então, essa transição desse aspecto, ela vai de 2029 até 2033, quando a gente efetivamente extingue totalmente esses tributos. Então, é possível que o trabalhador não tenha tanta clareza nesses acontecimentos, mas há uma tendência de que isso aconteça, né? E para o empresário, seja ele pequeno, médio, grande, qual que é a recomendação que a gente pode passar? O microempreendedor individual, que também, né, é uma categoria que também pode ser duramente atingida. Quais que são as recomendações nesse exato momento? Buscar um especialista, buscar um contador, enfim, buscar mais informações? Qual que é a recomendação para esse momento? Vamos lá. O MEI será aquele empresário, aquela categoria, digamos assim, que ela será menos afetada. Certo. Tá? Mas justamente o MEI, a gente vai trabalhar inevitavelmente com uma cadeia de geração de crédito, né? Algo que a gente não tem na maior parte dos modelos empresariais hoje. Então, o MEI, como ele não vai gerar crédito para aquele cliente dele, em sendo um MEI que fornece serviços ou mercadorias para empresas maiores, isso vai impactar. Porque ele não vai gerar crédito, eventualmente um concorrente dele, que tem uma outra estrutura jurídica, vai gerar crédito. Agora, eu diria que todos os empresários e todas as empresas vão ser impactadas. Né? Aquele contribuinte Simples Nacional, muitas vezes, acha, mas eu estou no Simples, eu não pago isso. Ele paga, é um regime unificado. De outra forma, ele paga os tributos dentro de uma única guia, mas ele paga. Então, esse empresário, né, que está no Simples Nacional, aquela empresa que presta serviço para outras empresas, que a gente chama de B2B, né, business to business, né, ele vai precisar olhar muito cuidadosamente, porque ele vai ter a opção de pagar os seus tributos por dentro do Simples ou por fora. Só que se ele pagar por fora, ele vai gerar mais crédito para o cliente dele. Então, isso vai acabar gerando uma disputa muito grande dentro de empresas que fornecem para outras empresas. Né? No mesmo sentido, aquela mercearia, aquele hortifruti, né, que às vezes a gente pensa, mas eu sou um hortifruti, não vou ser impactado, sou do Simples, vendo para consumidores finais, né, vendo para pessoa física. Alguns bens vão ter alíquota zero, então ele vai ter que olhar para isso. Olha, se eu tirar essa parcela do IBS, do CBS, do Simples Nacional, eventualmente eu vou estar pagando menos do que estando dentro do Simples. Então, eu diria que, num aspecto geral, todo o empresariado vai precisar olhar, né? Vai precisar buscar um auxílio, inicialmente consultivo, naturalmente, para entender... Dada a minha estrutura hoje, né, qual seria o meu custo tributário e o que eu repassaria eventualmente para os meus clientes com a reforma tributária. E aí ele vai precisar visualizar cenários diferentes. Né? Visualizar cenários diferentes. Se eu ficar com essa estrutura, vai ser isso. Se eu ficar com essa, vai ser aquilo. Isso, claro. Então, é inevitável. Esse trabalho, naturalmente, ele passa por uma atuação conjugada, né, do contador e de um advogado tributarista. Porque essa atuação está muito ligada. Né? Não tem como separar, né? A legislação orienta, né, e a contabilidade acaba escriturando, acaba representando aquilo, né, em números e dentro da estrutura da contabilidade. Então, é inevitável, por mais chato, por mais que a gente não queira. Né, que a gente queira fechar os olhos para isso, é inevitável que qualquer empresário já comece, pelo menos ali em 2026, né, que a gente vai ter um prazo de 2 meses já para entrar uma parcela da reforma, que vai impactar bastante, e vai precisar olhar para essa situação da sua empresa. Até porque, assim, por mais que seja chato, seja complicado, mas está dizendo, diz respeito aí ao seu dia a dia, a sua empresa, o seu patrimônio,
né? Evidentemente. Então, é importante sim que principalmente você que é empresário, você que é empreendedor, esteja atento. Procure um tributarista, procure um contador nesse momento, né? Exatamente. E entenda também se o seu custo vai aumentar, vai reduzir, qual é o seu perfil de cliente, por exemplo. Então, vários aspectos vão acabar impactando sensivelmente nesse dia a dia, né? E, naturalmente, quem não olhar para isso vai acabar ou pagando mais, né? Ou perdendo para a concorrência, justamente em razão desses aspectos todos de creditamento, né? Que nós chamamos de não cumulatividade. Muito bem, doutor Felipe, advogado tributarista, como se encontrou nessa profissão e nesse ramo do direito, hein? Já que falou que é uma área mais técnica, diria até mais chata, né? Mas, evidentemente, um profissional precisa ser acionado para desmistificar e esmiuçar isso aí. Como é que você parou nesse caminho, hein? Bom, Marcelo, eu trabalhei desde novo, né? Ainda quando fazia estágio com a parte de direito público, né? Então, direito administrativo, tributário, todo esse relacionamento do indivíduo com a administração pública, vamos falar assim, né? E parte da minha família foi de servidores da Receita Federal, sempre olhei um pouco para isso. Ainda quando novo, fui para a escola técnica, que era algo mais de exatas, né? Física, matemática, etc. E quando eu acabei dentro do direito, digamos assim, uma matéria mais técnica mesmo, mas tem toda a sua subjetividade do direito, mas tem bastante de contabilidade, de números. E acabei me encontrando nessa linha, algo, digamos assim, em que se busca mais objetividade, mais algo de exatidão, ainda que não tenhamos isso no direito, em especial no direito tributário brasileiro, né? Nossa insegurança jurídica é clara. Inclusive, espero que a reforma tributária traga mais clareza, né? Traga mais clareza, né? Reduza isso. A gente vai passar por um aumento de litigiosidade nos próximos anos. Imagino que vão surgir muitas dúvidas. Muitas dúvidas, né? Nova legislação, uma legislação muito grande, né? Mas a tendência é que 5, 10 anos se comece a ter uma estabilidade maior. Mas acabei indo para essa área justamente pelos meus interesses, números e tudo mais, né? Aí acabei indo para mestrado, MBA, direcionando coisas, né? Direcionando, exatamente. Muito bem. Aproveitar que o Dr. Felipe está aqui, a gente vai trazer, diretor, uma reportagem da Rede de Notícias Acaerte, falando sobre a Câmara que aprovou a isenção ontem do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A gente vai trazer a matéria, depois o Dr. Felipe comenta, inclusive toda a bancada de Santa Catarina votou a favor desse texto. A gente vai saber qual que é o impacto, qual que é a diferença, se realmente isso foi efetivo aí para a população em linhas gerais. Primeiro vamos ouvir. A Câmara dos Deputados aprovou com 493 votos a favor, ou seja, a unanimidade do plenário, o projeto encaminhado pelo governo federal que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. O relator, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas e ex-presidente da Câmara, acrescentou em seu texto a ampliação do limite de isenção de forma escalonada para quem ganha entre R$5 mil e R$7.350. Toda a bancada federal catarinense votou favoravelmente ao projeto. O deputado Pedro Kizai, do PT, disse que a isenção vai ser como um 14º salário para os trabalhadores desta faixa de renda. Os trabalhadores de Santa Catarina, dos vários municípios, qual é a média salarial? A grande maioria, nós estamos falando de 85%, 90% dos trabalhadores catarinenses estão na faixa de um salário mínimo até R$ 7.350. Nós imaginamos em números, um professor que ganha 5 mil, depois de um ano ele vai ter o 14º salário, R$ 4.464 que vai economizar. Isso é dinheiro no bolso, isso é para consumo, para melhorar a qualidade de vida a partir do mês de janeiro. A vice-líder do governo, a deputada Ana Paula Lima, do PT, disse que as pessoas estão esperando esta justiça tributária já para o ano que
que vem. A população brasileira está esperando que seja feita a justiça tributária, isentando as pessoas que ganham até R$5.000 para não pagar o imposto de renda. E parcialmente para quem ganha até R$7.350. Além disso, também precisa haver a compensação, que é a taxação dos super ricos no nosso país, que pagam muito menos imposto que o povo trabalhador. Tenho certeza que essa conversa, essa articulação política, e esse clamor do povo brasileiro, a gente possa colocar em prática já para o ano de 2026. O ponto que causou mais embate com a oposição foi a questão da compensação financeira para bancar essa isenção. O governo federal abriu mão de uma arrecadação de cerca de R$26 bilhões e, para compensar, criou uma cobrança gradual para contribuintes que ganham a partir de R$50.000 por mês ou R$600.000 ao ano. A alíquota pode chegar a 10% para rendimentos iguais ou superiores a R$1.200.000 por ano. Pouco antes da votação, a nossa reportagem conversou com os catarinenses que fazem oposição ao governo federal. A deputada Júlia Zanata, do PL, disse que seu partido apresentaria 2 emendas ao texto. Vamos apresentar 2 emendas, uma para elevar essa faixa de isenção, para que não fique só no 5.000, porque o 5.000 de hoje, ele é o 2.000 de 10 anos atrás. E da maneira que está sendo feita, a inflação, que é um outro imposto, a inflação vai comer esses 5.000. Então nós vamos apresentar uma emenda para elevar para 7 ou 10 mil, ainda não decidimos, e também outra emenda para tirar essa compensação para que quem prosperou, produziu e ganha dinheiro nesse país não seja punido mais uma vez e seja tributado em dobro. A emenda de isenção para faixas maiores de salário não foi acatada pelo relator. Já o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, falou em bitributação. Explicou que uma empresa que já pagou impostos terá que pagar mais 10% de imposto de renda. Vamos falar que a pessoa recebeu R$1 milhão de uma pessoa jurídica, ele é o proprietário, ele é dono. Primeiro que a empresa, além de gerar empregos, ela tem para dar o quê? Lucro para o proprietário. Ela tem que dar lucro, senão ela fecha, se ela dá prejuízo, as empresas não subsistem. Já pagou lá PIS, COFINS, pagou tudo, e do lucro a empresa já passou o imposto de renda de pessoa jurídica, é obrigada a pagar, e contribuição sobre o lucro líquido, ou seja, já teve 2 taxações desse recurso que está vindo agora R$1 milhão para o empresário, para o empreendedor. Aí agora vamos taxar mais de novo o quê? O dinheiro que ele recebeu, então, por ele ter dado lucro, vamos taxar. Deu lucro, vamos taxar, vamos colocar mais um imposto em cima dele. Então essa análise tem que ser feita com muita cautela, porque já existe quase 36%, dá 34% de taxação. Foram apresentadas 99 emendas, mas Arthur Lira só acatou 3 e fez ajustes no texto pouco antes da votação. Uma das emendas garante que estados e municípios não sofrerão perdas de arrecadação. A outra visa a manutenção do ProUni, o programa Universidade para Todos. E a terceira está relacionada a taxas que cartórios repassam a tribunais judiciais. O texto segue para análise do Senado e, se aprovado, a nova regra entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. 9h27, tá aí a reportagem. Então tivemos, e a gente até conversava, Felipe, enquanto a matéria estava no ar aí. Dificilmente uma pauta vai unir os 2 polos, né? A bancada do PT e a bancada do PL, e nessa tivemos então a votação unânime, inclusive dos 16 parlamentares de Santa Catarina, isentando quem ganha até R$5.000 por mês do pagamento de imposto de renda, né? É isso aí, Marcelo. Talvez isso demonstre a necessidade dessa Exato. pauta, né? A gente fala no meio tributário, e eu tenho esse pensamento também com bastante clareza, que o nosso problema no Brasil, do ponto de vista tributário, ele não é a nossa carga tributária efetiva total, digamos assim, sobre o PIB. Nós temos uma carga tributária alta, não precisamos aumentar. O que nós precisamos é redistribuir a nossa carga tributária Exato. para bases econômicas diferentes, né? Então essa reforma, a reforma do consumo, ela vai trazer a clareza do quão é onerada a nossa Sim. cadeia econômica e o quão isso é prejudicial. Porque a gente fala que a tributação sobre o consumo ela é regressiva, né? Ou seja, aquele indivíduo que tem menos condições econômicas acaba pagando proporcionalmente mais. Enquanto a carga tributária sobre a renda, ela acaba tendo essa possibilidade de nós fazermos mais justiça, vamos colocar assim.
né, de nós termos essa progressividade na carga tributária. Então, isso é bastante necessário para fins de redução de desigualdades, entregar mais poder de compra. Ao fim e ao cabo, aquele indivíduo com menor renda, ele vai ter mais poder de compra, ele vai consumir mais claro. E vai aumentar o nosso PIB, vai aumentar o nosso desenvolvimento econômico. Agora, o cuidado que nós precisamos ter é, não adianta nós temos que reestruturar essa carga tributária. Sim. A partir da reforma tributária, a carga tributária sobre o consumo precisa diminuir, né? Mas temos que tomar cuidado para não aumentar a nossa carga tributária sobre o PIB. Sim. Né? A gente já tem uma carga tributária bastante elevada. Naturalmente, aqui essa redução que teve, ela vai ser compensada. Em outra ponta, né? Em outra ponta, também na renda. Mas a gente ainda mantém a necessidade de fazer uma reestruturação, né? Reduzir carga tributária de consumo e jogar essa carga tributária para outros aspectos, sem... Claro, aumentar a nossa carga tributária efetiva em relação ao PIB. A gente vê algumas medidas do governo criando, né, novas incidências, e isso aumenta a carga tributária, e a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, né? O nosso objetivo, e eu entendo que o principal aqui não é aumentar tributo, mas redistribuí-lo. Exato. Fazer essa redistribuição. Redistribuí-lo, exatamente. Isso é bastante importante. Esse passo do imposto de renda, certamente, ele é imprescindível, é bastante necessário e acredito que vai ter um impacto bem considerável. Muito bem. Felipe Cholante, advogado tributarista, obrigado pelo papo, pela disponibilidade, trazendo essas informações aí para nossa audiência, viu? Obrigado, Marcelo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho. O tema é chato, mas precisa ser conversado. E a gente pode trazer ele de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Mas é um tema necessário, né? Obrigado. Exatamente. Precisa, né? Precisa ser comentado, as pessoas precisam buscar conhecimento para não reclamar depois também, né? Exatamente. E vai impactar nela. Esse é o ponto. Acho que é o resumo da nossa conversa. Obrigado, Felipe. Obrigado, meu caro. Um bom trabalho para vocês. Igualmente.